Aleluia, que coisa boa, né? Estou de volta a essa cidade maravilhosa. Me sinto muito honrado, né? Pelo Clóvis, pela Ivone, por ter nos convidado a estar aqui nesse tempo tão maravilhoso que nós teremos, né? E tenho a honra de estar aqui, né? Debaixo desta unção pastoral e profética do nosso querido, que eu gosto de carinhosamente chamar ele é o profeta e pastor, amém, amados? Eliseu é uma grande referência para a minha vida, né? E também ter o privilégio de estar com Jorge, Adriana, né? Júnior, pastor Antônio Pinto, né? Que para mim é uma grande referência no nosso ministério, né? E a sua esposa também. E todos aqueles que já me conhecem, que eu não vou citar o nome, porque senão eu vou me confundir aqui. Eu troco nome muito, né? Então, quero dizer que meu nome é Marcos Jatobá. O meu é Tatiana Jatobá. Completamos amanhã 32 anos de casados. Temos 2 filhos, uma nora, 2 netos. E somos da Igreja Verbo da Vida lá de Esperança, né? Então, eu vou ficar nesse primeiro momento, depois o melhor vinho vem depois. Glória a Deus. Então, antes de tudo, né? Que tema maravilhoso nós temos para pregar nesta noite, né? Eu creio que esse tema, né? Você pode ver aí, família, herança preciosa. Mas eu faço você refletir, será que você tem extraído a essência dessa verdade que está sendo dita aí? Família, herança preciosa. Será que nós estamos valorizando a nossa família como algo precioso? Ou nós estamos deixando que as coisas desta vida sufoquem aquilo que é de mais importante, né? Há muito tempo atrás, Deus falou comigo sobre 2 palavras: momentos e pessoas. E essas 2 palavras mexeram comigo por muito tempo mesmo. Muito tempo eu ministrei sobre isso, falei sobre isso, esmiucei sobre isso. E eu quero te dizer, amado, Deus valoriza pessoas, Deus valoriza momentos. E eu quero te dizer, Deus te colocou numa família, com pessoas arrodeadas ao seu lado. Mas você deve transmitir aquilo que Deus colocou dentro de você. Você não pode cobrar das pessoas aquilo que elas não têm, mas aquilo que você tem, você pode manifestar para elas. E Deus quer ver em mim e em você a essência de quem nós somos. Amém? A gente pode ver aqui em Salmos 128. Eu quero ler isso aqui, depois eu vou orar e vou falar aquilo que Deus falou comigo sobre para esse final de semana. Não é só para hoje à noite, é para hoje à noite e amanhã à noite, né? Deus tem uma expectativa, né, para fazer através do vaso que vos fala. E eu não quero, amado, deixar de falar nada do que Ele mandar eu falar, amém? E aqui a Bíblia diz em Salmos 128, verso 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor, amado? Aleluia! Temer quer dizer reverenciar, temer quer dizer obedecer, temer quer dizer viver. Não mais para você mesmo, viver para Ele. Amém, amados? Oh glória, fecha os teus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta rica e preciosa oportunidade que temos de expor os nossos corações diante da tua santa e maravilhosa palavra. Nós sabemos que a tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Que a cada dia, Pai, nós possamos nos deixar ser tratados, porque a tua palavra verdadeiramente, Pai, ela tem poder de restaurar, de edificar, de transformar, de fazer a gente ficar como aqueles que sonham, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua unção neste lugar. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem construído neste lugar, Pai. Obrigado por pessoas disponíveis, Pai, para fazer acontecer as tuas direções, os teus planos e os teus projetos, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Eliseu, pela vida da sua esposa Ana e por todos aqueles que estão junto com eles, Pai, para cumprir o propósito que o Senhor determinou para esse tempo, neste lugar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.
Aleluia, glória a Deus. Entre tantas coisas que me veio, amado, para esse final de semana, foi a respeito de temer a Deus. Amém, amados? Se você não tem se apercebido, muita gente tem perdido isso. E a gente tem um exemplo de Jesus. O diabo queria parar Jesus e o ministério que Jesus tinha para cumprir aqui. De que forma? Trazendo para ele as coisas desta vida, trazendo para ele a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas Jesus sabia o que era temer a Deus. Jesus sabia que deveria cumprir o propósito eterno. Jesus sabia que deveria verdadeiramente se esvaziar dele mesmo, da sua própria vontade, para fazer aquilo que Deus o chamou a fazer. E eu quero te dizer, amado, na sua família não é diferente, na sua vida pessoal não é diferente. Você como esposo, você como filho, você como esposa, não é diferente. Existe uma posição em você. Mas antes de tudo que você for fazer, seja em palavra, seja em ação, você precisa saber qual é a minha motivação, qual é a minha maneira para fazer essas coisas. Porque se nós não tivermos cuidado, amado, nós estamos valorizando mais as coisas desta vida do que as coisas eternas. E a gente vai ser preso àquilo que Jesus não foi pego. Jesus não foi pego na concupiscência da carne, Jesus não foi pego na concupiscência dos olhos, nem na soberba da vida. Mas a gente está vendo hoje muitos filhos de Deus estando perdidos, porque tem buscado a pátria e o ouro mais do que qualquer outra coisa. Tem buscado mais o ter do que o ser. E Deus nos chama, amado, para nós alertarmos em primeiro lugar quem? A nossa família. Porque Deus já falou através de Jesus. O que é que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Jesus já nos ensinou, amado. Em Mateus ele disse: não viveis preocupado quanto que é a vez de comer ou vestir, nem pelo vosso corpo. Mas tem gente que tem ficado, né? Eu não sou contra plástica, amém, amado? Você quiser ficar bonita e maravilhosa para o seu marido ou para você mesmo, fique, amém? Mas a sua vida não deve ser apenas a sua aparência, deve ser o homem interior, deve ser alguém que verdadeiramente pode exalar a essência do que você foi chamado para ser sobre a terra. Amém, amados? Aleluia! E se nós não tivermos cuidado, a gente vai estar dando aos nossos filhos e aos nossos netos uma informação através das nossas vidas que vai prejudicar eles lá na frente. De que forma? Porque ele vai fazer aquilo que nós fazemos. Ele não vai fazer aquilo que nós falamos apenas. As nossas ações falam muito mais alto do que as nossas palavras. E nós devemos ter cuidado. E a palavra está repleta de mensagens para mim e para você, para nós acordarmos e para nós despertarmos. Nós temos uma bandeira muito forte. Nós somos o povo da fé. Mas pergunte à pessoa que está do seu lado: você tem vivido pela fé? Oh, aleluia, glória a Deus. Amado, muitas das vezes nós nem sabemos o que é andar pela fé. Andar pela fé, amado, não é invalidar os fatos, não. Andar pela fé é chamar os fatos para ver aquilo que Deus estabeleceu. A verdade de Deus é maior do que qualquer verdade. E Deus quer construir isso em nós, para que nós possamos passar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. E lá em Deuteronômio capítulo 6, eu queria que você abrisse comigo lá, por gentileza, a sua Bíblia. E eu creio que Deus vai começar a construir algo nas nossas vidas nesta noite. E se Deus permitir, você vai sair daqui de uma forma maravilhosa. Eu sei que Deus permite, mas eu não sei se você vai permitir que a sua cara mude. Amém, amados? Cara feia para mim é fome, viu? Você está comigo? Não importa se você está com cara feia, Deus tem solução para tudo, amado. Que de respeito à vida e à piedade, o impossível para você é possível para Deus. Aquilo que você não pode fazer, fique sabendo hoje, Deus já tem expectativa em fazer. Ele é perito em fazer essas coisas. Aleluia. Ele não muda, amado, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ah, você não sabe o que eu estou passando, amado. Eu não preciso saber o que você está passando. Eu preciso saber que o teu Pai, Ele é poderoso para fazer muito mais
Como diz Paulo em Efésios 3:20, muito mais além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer surpreender você. Oh, aleluia! Nós precisamos vir para um lugar como esse, com a cabeça, amado, e o coração cheio de intenções boas, de saber que esse lugar é o lugar do derramamento de Deus, esse lugar é lugar de descanso, esse lugar é lugar de refrigério, esse lugar é lugar de restauração, de edificação, de transformação, amado. Deus não está brincando de ser Deus. Aleluia! Deus quer ver em mim e em você homens e mulheres valentes, que temem a Ele, que andam nos seus retos caminhos, amém? E aqui ele diz, Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Jesus sabia disso, muito claro. Por isso que ele não deixou que a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida destruísse ele. Você está aqui, querido? Isso não está chegando para mim. Amado, quando você está dando mais atenção às coisas naturais do que ao que Deus já falou com você, você está se perdendo e nem sabe. Quando você chega na igreja e não tem mais motivação de orar, não tem mais motivação de cantar, não tem mais motivação de animar alguém para estar nesse ambiente, alguma coisa errada. Você está desconectado. Mas hoje é dia de você se conectar. Aleluia! E ele diz mais: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Lembra o que Jesus disse quando ele implantou o seu reino? Ele disse: o reino de Deus é ganho por duas palavras: força e esforço. Você tem colocado força? Ou você só tem feito para Deus aquilo que sobeja a sua vida? Eita, Deus maravilhoso és. Como diz Kleber Luca, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo a prosseguir. Oh, aleluia! Fala para a tua alma, amado, para ela esperar em Deus, porque ainda você vai louvar Ele nessa área aí. Amém? E ele diz mais, a palavra aqui em capítulo 6, verso 6 de Deuteronômio: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É responsabilidade de você, pai e mãe. Eu acho bem interessante isso, amado. E eu quero me deter um pouco nisso aqui. Você como pai, você leva seu filho para o hospital quando ele precisa. Se for preciso, você manda dar injeção. Se for preciso, você bota soro. Se for preciso, você até bota ele na UTI para ficar sozinho lá, porque você não quer que ele morra. Mas muitos pais hoje estão deixando seus filhos em casa, trancado no quarto e tendo o mundo à disposição dele. Amado, um dia Deus vai perguntar a você: o que foi que você fez com a herança que eu te dei? Ele não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou, ele não vai perguntar quanta fama você teve, ele não vai perguntar das coisas naturais que você construiu, não. Ele vai perguntar das coisas eternas que ele fez você construir sobre a terra. E eu fico sem entender como é que um pai deixa um filho em casa quando ele vai para a igreja. Oh, aleluia! Eu fico sem entender, mano. Por quê? Porque isso vai fazer com que os filhos achem que a igreja não é tão importante, porque se fosse importante, meu pai me levaria, mesmo obrigado. Porque um filho vai obrigado para o dentista, vai obrigado para o colégio. Imagina seu filho amanhã dizendo assim: eu não vou mais para a escola. Você dizer: você não vai? Você tem que ir, rapaz. Você não tem posição de dizer que não vai, não. Eu vou trancar a matrícula eu vou trancar a minha universidade. Que conversa é essa? Por que você vai trancar? Era assim ou não? Se você valoriza tanto as coisas naturais, e por que as espirituais você deixa de qualquer forma? E diz assim: pensa que Deus entende.
E o mais sério, muitas das vezes, é que a gente tem visto que fulaninho, cicraninho, amigos ou familiares, chegam muitas das vezes na sua casa. O culto aqui é de que horas? À noite? 18 horas. Aí chega às 17 horas na sua casa. Aí diz assim: mulher, hoje é domingo, foi o único dia que eu pude vir te visitar. Aí você olha para o relógio e diz: esse é meu horário de ir para a igreja. Aí você tem duas situações ali, uma para agradar o seu amigo ou o seu familiar, ou agradar a Deus. E o pior não é isso, o pior é a mensagem que você está passando para o seu filho. Seu filho está olhando para você. Eu quero ver agora o que é que ele vai fazer, porque se fosse para o trabalho, ele ia dizer: rapaz, vem outro dia, porque está no meu horário do trabalho. Era assim ou não? Eu não posso ficar agora com você conversando, porque está na minha hora de ir para o trabalho, eu tenho que trincar o meu cartão. Aí volta a falar o que Jesus fez com o diabo, quando o diabo falou para ele: se você está com tanta fome, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus não se compadeceu daquilo, amado. Por mais que ele estava com fome, por mais que ele queria, por mais que você queira ficar com seu familiar ou um amigo seu, não é lícito mais para aquele que foi chamado na marca da promessa, para aquele que é referência. E a mensagem que você passa para o seu filho quando você diz: mulher, Deus entende, eu já vou todo domingo para a igreja, o que é que faz demais eu ficar um domingo em casa? E seu filho está só olhando, só captando a mensagem. Aí seu filho vai chegar um dia dele dizer: vai ter algo para mim fazer com ele também. Mas temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz aqui, tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Você está comigo, amado? Você tem feito isso com seu filho? Você tem feito coisas que acontecem nos noticiários, ou alguém que chega com a notícia desgraçada de alguém que caiu, de algum desastre, de alguma coisa, e você naquele momento fala que Deus não agiria assim, que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de restauração, que Deus é um Deus de perdão? Ou você está expondo a nudez de alguém? A Bíblia diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser como os 2 filhos de Noé, amado, que cobriu a nudez do seu pai, não expor. Deus te chama, amado, para você ser diferente. Deus te chama para você agir e reagir diferente. Ele tem cuidado de nós, amado. E qual é a mensagem que nós estamos passando para o nosso filho? Qual é o valor? Porque quando você bota ele para estudar, amado, isso é maravilhoso. Se você pode dar um bom estudo, dê. Se você pode colocar ele no inglês, bote. No espanhol, bote. Numa natação, bote. Numa arte marcial, bote. Que isso traz tudo treinamento, traz edificação. Mas você precisa ensinar o que é eterno, os valores eternos. Foi confiado a mim e a você, amado. Não foi confiado aos anjos. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. É você o responsável, meu irmão. Somos nós os responsáveis. Eu gosto do que Provérbios diz. Abre comigo lá, por favor, a sua Bíblia. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Deus é maravilhoso. Provérbios capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, a partir do versículo de número 17. Você já achou? Aleluia. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Os caminhos de quem? Do Senhor, amado. A Bíblia diz aqui também, em Provérbios capítulo 4, verso 18, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito.
Viver para Deus não é triste, não é amargurado, não, amado. Viver para Deus é uma grande bênção. Mas para isso você deve transmitir para os seus filhos. Para isso você deve vibrar com essa verdade. Aleluia! A palavra, amado, está repleta de mensagens que podem libertar as nossas vidas. Por que eu digo que pode? Porque não depende só de Deus, amado. Depende de nós. Depende da nossa posição. Aleluia! Quando a gente olha aqui em Salmos também, abre comigo, por favor, a sua Bíblia, em Salmos capítulo 8. Do versículo 4, ele diz assim: quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Amado, eu não sei você, mas para mim é uma grande bênção, é uma grande honra Deus ter me dado o poder de decisão. Eu decido o que eu vou fazer com a minha vida. Mas um belo dia, amado, Ele vai saber por que eu decidi isso. Ele vai querer saber por que eu decidi isso. Porque se desde o Velho Testamento Ele tem dito, está diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas Ele diz: escolhe a vida. Escolhe a vida, para que a bênção minha esteja repousando na tua vida, na tua descendência, até a terceira geração. Deus quer construir em nós verdades, amado, que a gente passe para os nossos filhos sem palavra alguma. Aleluia! Eu gosto do que o meu apóstolo Guto diz: você não precisa dizer que é honesto, você precisa demonstrar que é honesto. Faz toda a diferença, amado. Você está aqui, querido? Você precisa andar, amado, transmitindo o bom perfume de Cristo. Você precisa exalar a fragrância da essência de quem você é em Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, olha que coisa fantástica. Aí ele diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre. Olha que coisa fantástica, amado. Tudo Deus fez para o teu prazer, amado. Deus não tem problema que você adquira riquezas, não, naturais. O que Deus tem problema, amado, é que o seu povo tem essas coisas acima dele. Ah, eu não tenho isso acima de Deus, não. Será que não, amado? Será que não? Sabia que nós estamos vivendo um tempo, amado, que as pessoas não querem dizimar mais, não querem ofertar mais? Como pode alguém dizer que é de Deus e não quer tratar para Deus aquilo que é mais insignificante, que é o dinheiro? Que o nosso Deus é dono do ouro e da prata, e a prosperidade dele não vem com desgosto, não vem com pesar, vem com algo bom para a sua vida. E Ele quer que a sua vida prospere mais e mais. Mas sabe por quê, amado? Porque as pessoas têm vivido com os noticiários, têm vivido com a aparência que o mundo tem pregado, que nós estamos em crise. Amado, você não está em crise. Crise sempre existiu. Você está em Cristo. Ah, mas eu estou vivendo uma crise. O mundo está vivendo uma crise. Amado, você não é deste mundo. A sua pátria não é essa. A sua pátria é celestial. Você precisa se identificar com Ele. Você precisa saber aquilo que Paulo disse, amado. Ele disse: eu sei viver contente e alegre em qualquer situação, porque eu sei quem supre a minha vida. Ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu não sei se a sua necessidade é um problema familiar, eu não sei se a sua necessidade é um problema de saúde, eu não sei se a sua necessidade é um problema financeiro, mas eu quero te dizer, de todas elas, Jesus já cuidou. Só é nós tomarmos posse, só é nós reivindicarmos aquilo que nos pertence. Aleluia! E ele diz mais aqui, olha que coisa fantástica. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você tem magnificado o nome de Deus por toda a terra?
através da sua vida. Você está diante, amado, de um casal que de fato Deus restaurou. E hoje nós estamos aqui para dizer que casamento não é uma constituição falida não. Casamento é algo que Deus valoriza. E muito. Aleluia. Talvez você esteja dizendo assim: eu estou vivendo um problema, amado. Problema muito maior, tem muita gente passando. Mas em Deus, Ele pode solucionar todo tipo de problema. Mas que os meus olhos e os seus olhos estejam nele. Que a gente possa tirar a preciosidade do que é esta palavra, a sabedoria do que Deus tem nos confiado, da parte dele, para que a gente possa administrar a nossa casa de uma forma maravilhosa. Amém? Como eu disse a você que eu ia deixar vocês com a melhor parte, eu quero trazer Tatiana. Meu tempo acabou, já tomei 25 segundos dela. Amém? Glória a Deus. Nós estamos dividindo 50 minutos e eu quero ser fiel no tempo. Amém, amados? Aleluia. Você está com expectativa em Deus, querido? Amém. Aleluia. Sabe que Zaqueu, ele tinha uma expectativa de conhecer Jesus? E a Bíblia relata que Zaqueu era um homem pequeno e viu uma multidão com Jesus. E por causa da estatura dele, ele não ia conseguir ver Jesus. E Zaqueu foi lá, subiu numa árvore para ver Jesus passar. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. A expectativa de Zaqueu era ver Jesus. E a expectativa de Jesus foi alcançar a família dele. Jesus passou por Zaqueu e disse: ó, Zaqueu. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia pelo nome. Deus te conhece pelo nome, querido. Deus sabe a tua necessidade. E Jesus disse assim: ó, Zaqueu, desce. Hoje me convém entrar na tua casa. Querido, convém ao Senhor que essa palavra chegue à tua vida. Mas nós precisamos fazer algo. Nós precisamos receber essa palavra para que ela realmente, amado, alcance a nossa casa, alcance a nossa família. Na medida que Jesus entrou naquele local, Jesus não entrou condenando Zaqueu, mas diante de Jesus, Zaqueu reconheceu aquilo que ele precisava mudar. Amado, diante dessa palavra, eu e você precisamos reconhecer aquilo que precisa mudar. Temos uma família, a família é uma herança preciosa, mas sabe, querido, que eu e você podemos ter a promessa e não desfrutar dela? Nós só podemos desfrutar, amado, através da obediência. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Eu não vou abrir lá, eu quero pegar meus 25 minutos e aproveitar bastante. Eu sei que se eu ler a Bíblia eu estou aproveitando, amém, amado? Mas eu quero só dar uma corridazinha. E a Bíblia diz que Jesus e Maria foram convidados a uma festa de casamento. E sabe, querido, que no meio daquela festa, Jesus era convidado, precisamos entender isso. Mas eu não entendo por que procuraram Maria. E Maria foi procurada. Eu disse: a festa está rolando, a coisa ainda está acontecendo, mas o vinho acabou. Aí Maria disse assim: fazei tudo o que ele vos mandar. Querido, obediência, mesmo sem entender, vai trazer a recompensa para a tua vida. Aí os homens, vamos lá. Aí Jesus instrui, né? Ó, pega e bota água nessas calhas. Presta atenção, querido. Posso descer, pastor? Aleluia. Aí Jesus diz assim: ó, pega essas talhas aí e bota água nelas. Eu fico pensando, amado, como é o entendimento daquelas pessoas, daqueles homens. Ora, a gente chega para uma pessoa, diz a ela que está faltando vinho, aí ela manda a gente ir para outra pessoa e ele diz que a gente bote água. É uma coisa meio sem lógica. Não dá para entender muito bem. Mas, amado, deixa eu te dizer uma coisa: o fato de obedecer, mesmo sem entender, vai trazer a recompensa necessária. Quando você se decidir pela sua família, amado, independente daquilo que você está vivendo. Josafá estava numa situação em que muitos estavam prontos para guerrear contra ele. E ele colocou o povo em oração, se juntou com o povo em oração e disse ao Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Sabe, querido, diante de toda e qualquer circunstância, a minha posição e a sua posição é olhar para o Senhor. Porque se eu e você decidirmos por Ele, as coisas vão acontecer.
Você tem uma preciosidade. A maior riqueza que nós temos, amado, é a nossa família. A maior riqueza que nós temos é ter um lar. Marcos gosta de ministrar sobre isso, porque ele fala assim: o dinheiro compra tudo, ele só não compra aquilo que tem valor. Porque é uma verdade, amado. Você pode ter uma boa casa, mas você pode não ter um lar. Você pode ter um bom colchão. Não sei se você já viram aqueles que dá um treme-treme. Tem um monte de coisa que faz ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, amado: você não compra uma boa noite de sono. Essas coisas vêm da parte de Deus. Essas coisas, amado, vão acontecer nas nossas vidas quando nós decidimos obedecer sem entender. O que é que precisa fazer? Bota água, aí se transforma em vinho. Eu não sou estudiosa a respeito de vinho, amado, mas eu entendo que há um tempo para um processo de um vinho. Mas aquilo aconteceu milagrosamente. E nós precisamos entender de uma vez por todas que aquilo que você está vindo a esse lugar ouvir é resposta de Deus para a tua vida quando o ministro sobe aqui. Deus quer alcançar a tua casa, Deus quer alcançar a tua família, mas eu e você precisamos entender de uma vez por todas: eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, amado, que murmuração não vai te levar a canto nenhum. A murmuração faz você perder as bênçãos. A murmuração vai fazer você perder o seu cônjuge e depois você está lamentando porque perdeu alguma coisa. Quando nós, amados, caminhamos para o abismo com as nossas próprias pernas. Eu li um livro, é João Bevere, eu li um livro de João Bevere, amado, que eu achei bem interessante. Existia um casal que comprou uma casa. E aquela casa era distante da igreja, mas aquele casal comprou a casa, mas eles viviam murmurando porque a casa era longe da igreja. Aí veio uma grande recessão nos Estados Unidos, os juros começaram a subir e aquele casal começou a não poder mais quitar com as prestações. E no momento que eles se viram a ponto de perder a casa, eles começaram a valorizar aquilo que tinha. Sabe, querido, você precisa valorizar aquilo que você tem. Você precisa reconhecer que a tua herança, amado, que os teus filhos, que a tua família é o teu bem maior. É aquilo de mais precioso que nós temos. Amado, não deve existir lugar melhor do que a nossa casa. É bom servirmos ao Senhor, é bom estarmos na nossa igreja, mas, amado, deve existir um prazer, uma alegria na tua casa. A Bíblia nos diz, amado, que Deus criou o mundo com o poder da palavra dele. Ele chamou a existência e as coisas aconteceram. O problema, amado, é que nós somos preguiçosos espiritualmente, não chamamos a existência e queremos o resultado. E eu vou te dizer uma coisa, amado, não funciona. As coisas de Deus funcionam como Ele determinou para funcionar. Você precisa entender, amado, e obedecer às instruções que Deus te dá. Deus é um Deus bom. A Bíblia diz, amado, que existe a casa que foi firmada na rocha e aquela que está sobre a areia. Mas você e eu ouvimos na palavra que as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias que vêm para aquela que está sobre a rocha são as mesmas circunstâncias que vêm sobre aquela que está sobre a areia. O fato de estarmos servindo a Deus não quer dizer que dificuldades não vão se levantar, mas quer dizer, mas que pelo fato que servimos a Deus e porque estamos firmados na palavra dele, nós vamos tomar uma posição diferente e as coisas vão acontecer como Deus se estabeleceu. Escuta só, querido, quantos de nós aqui trabalhamos no natural, no secularmente? Hoje você conseguiu um emprego, você começa amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, você recebe o salário na segunda, no seu primeiro dia de trabalho? Não, querido, você passa 30 dias para receber o salário, só que em Deus nós estamos com a expectativa de receber antes de fazer, receber antes de obedecer, receber antes de dar, e não é assim que funciona. Nós precisamos ter uma ação correspondente às promessas. Para que você e eu tenhamos uma família bem estabelecida no Senhor, você precisa fazer alguma coisa. Existe em mim e em você um poder de gerar. Somos geradores, amado. Ou você gera desgraça na tua casa, ou você gera paz. Talvez muitos de nós não conheçam o nosso testemunho, o meu e de Marcos, mas há 20 anos atrás. Há uns 20 anos atrás, foi em 93 para 94, vocês fazem aí a conta. Nós passamos 1 ano e 8 meses separados. Mas sabe, querido, que um dia quando nós decidimos, na verdade ele decidiu voltar e eu aceitei de tabela. Sabe, querido, que naquele dia nós precisávamos tomar uma posição. Você precisa entender, amado, que coisas precisam ser consertadas na tua casa, no teu relacionamento, e você precisa fazer alguma coisa. Nenhuma circunstância, amado, é eterna.
O fato é como nós nos posicionamos diante dela, como o Marcos ministrou. Amados, é aquilo que cremos na palavra, é aquilo que decidimos em Deus que vai mudar as circunstâncias. Você e eu precisamos entender e obedecer. Na verdade, você não precisa entender, você precisa obedecer. Sabe, Pedro passou a noite pescando. E a Bíblia diz que de manhã lá estava Lucas e Jesus pede o barco dele emprestado. Pedro começa a lavar a rede. E lá está ele. Eu acredito que enquanto lavava, observava o que Jesus falava. E aquilo foi encaixando, encontrando repouso no coração de Pedro. E quando Jesus termina, aí Jesus diz assim, Pedro, vai lá e lança a tua rede. Sabe, querido, muitas vezes Jesus está fazendo isso conosco. Está nos mandando lançar a rede, lançar a palavra. E nós estamos pasmos, parados, sem fazer nada. Mas queremos o resultado. Aí Pedro disse assim, Senhor, eu acredito que Pedro poderia até ter dito, Senhor, eu sou pescador, eu entendo de pesca, tu até entende de palavra, mas eu entendo de pesca. Pedro era um pescador, era a profissão dele. É como se eu chegasse lá em Adriana hoje de tarde, enquanto eu estivesse conversando com ela, quisesse dizer a Adriana como ela fosse trabalhar segunda-feira. Ela ia dizer, é doida, nunca nem pisou lá. Mas sabe, querido, que Jesus sabe porque sabe. E você obedece porque deve obedecer. Quem quer a recompensa, amado, faz alguma coisa. E aí Jesus diz a Pedro, vai lá e lança a tua rede. Mas Pedro, amado, decidiu assim, olha, Senhor, eu passei a noite toda pescando. Eu não consegui nada, mas sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Amado, sobre a palavra que você tem recebido nesse local, lança a tua vida. Lança diante do Senhor, Senhor, o que você precisa, amado. O que você tem necessidade, como Marcos fala, nós servimos ao Deus do ouro e da prata. Nós sabemos, amado, o Deus, o teu Pai, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele diz assim, as palavras nem chegou na tua boca e Ele já conhece. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, amado. O que nós precisamos é reconhecer o senhorio dele, porque, amado, é muito fácil entender que Jesus é o nosso Salvador. O que nós precisamos entender com muito mais clareza é que Ele é o nosso Senhor. Amém. E que eu e você queremos ter uma família preciosa, amado. Usufruir da herança que Ele tem para mim e para você. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos entender. Não dá, amado, para receber aquilo que eu não entendo. Não dá para vivenciar aquilo que eu não estou recebendo da parte de Deus. Sabe que muitas vezes nós chegamos a esse local, ouvimos uma palavra que pode nos libertar, que pode mudar o curso da nossa vida, mas nós não fazemos nada. E vivemos crentes amargurados, murmurando o tempo todo, onde nós estamos vendo o que Deus está fazendo na vida do nosso irmão. Se não tivermos cuidado, amado, nós saímos das quatro paredes, ministramos lá fora, a pessoa recebe Jesus, chega aqui dentro, a vida dele dá uma guinada e a sua continua a mesma. Aí você olha, Senhor, eu não entendo por isso. E eu vim para te dizer, amado, obediência. Se você quer desfrutar de uma herança, se você quer desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você, na família, você precisa entender que você precisa obedecer. E muitas vezes, amado, a obediência é renúncia. O fato, amado, é que nós estamos fazendo cabo de guerra dentro de casa. Quem pode mais, quem manda mais, quem faz mais, quem tem mais. E não é assim que a coisa funciona, amado. Não é assim que vai funcionar. Enquanto você estiver guerreando dentro de casa, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. A herança que Deus tem, os nossos... Amado, eu não sei quanto a você. Marcos contava uma história que faz tempo que ele contou, mas ele dizia assim, que a Campina Grande tem dois prédios bem altos, bem próximos. E ele contava uma história assim, se você estiver num desses prédios e do outro lado estiver tocando fogo, você vai lá? Aí todo mundo diz, não, lógico que não. Está havendo um incêndio. Aí ele dificulta mais um pouco. Olha, tem uma tábua de 30 centímetros que você pode passar de um prédio para o outro. Você vai lá? Aí o povo vai responder, menos ainda que eu irei. Aí ele muda a história. Mas se do outro lado, naquele prédio, tiver o teu filho, o que você fará? O que você fará, querido? Você vai ultrapassar aquela tábua? Você irá chegar do outro lado, querido, mesmo que a tábua seja mais fina. Porque você quer ir lá resgatar os seus filhos. Sabe, querido, nós precisamos entender que tem coisas que eu e você ainda precisamos resgatar nas nossas famílias, para que ela seja ajustada.
para que ela entre, amado, para que você possa desfrutar aqui na terra dessa herança. O fato de termos a promessa, eu volto a te dizer, amado, o fato de termos a promessa não quer dizer que vamos usufruir dela. Temos uma herança, ela é preciosa, mas eu e você podemos ser aquilo que o diabo vai usar para destruir. Entre tantas coisas, amado, algo que Deus tem tratado ao meu coração nesses últimos dias é a respeito de celular. Eu não sei se em Maceió, pastor, existe problema com celular. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Antigamente, quando um homem ou mesmo uma mulher, que hoje em dia não tem mais quem trai menos, tudo trai, quer dizer, lá fora do mundo, né? O povo está mais propenso a trair, vamos dizer assim, mas você saía de casa. Você saía, fechava a porta, ia-se embora para um bar, ia beber, ia se prostituir, e ali você adulterava. Hoje em dia, o adultério está dentro das casas. Hoje em dia, amado, tem homens adulterando com a esposa de lado. Hoje em dia, amado, tem homens que o seu celular é tão importante que onde você vai dentro de casa, o celular está no bolso. Tem homens e mulheres também que tem uma senha no celular, em que seu cônjuge não pode olhar. E eu te pergunto, amado, você deita com sua esposa? Você usa o corpo dela, mas ela não pode usar teu celular? Alguma coisa está errada. São valores errados. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos dando muito mais valor às coisas que nós não vamos levar do que as que temos aqui na terra. Deus nos chama, amado, para sermos sinceros e viver uma plenitude da palavra dele. Deixa eu te dizer uma coisa, estamos vivendo uns tempos onde o pecado será revelado. Onde Deus tem nos alertado, amado, a consertar, para que você não seja exposto. Amado, reconhecer o erro quando você está exposto é muito fácil. O que eu e você precisamos, amado, é reconhecer aquilo que hoje estamos fazendo errado. Colocar diante do teu pastor, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amado, tem coisas que precisam ser consertadas dentro da tua casa, dentro da tua família, para que haja misericórdia de Deus, para que a paz de Deus, para que o poder de Deus possa alcançar a tua família. Cuidado, amado, para que você não seja aquele que está impedindo a bênção de Deus. Eu gosto de pensar, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Temos 2 filhos, Pablo e Tassiana. E o meu desejo, amado, minha oração sempre foi por eles, desde pequeno, pelo um bom relacionamento, pelo um bom casamento. Mas eu vou te dizer uma coisa, se Marcos não me trata bem dentro de casa, se ele não me tratasse, porque ele me trata, mas se ele não me tratasse bem dentro de casa, que exemplo nós teríamos para querer que Pablo tivesse um bom casamento? Não temos. Amado, se você quer sua filha bem cuidada, cuida da tua esposa. A questão, amado, que tem muita gente dando coice dentro de casa, mas nós temos uma herança. Temos sim, amado, mas você precisa andar à luz da palavra para poder vivenciar ela. Você precisa entender, amado, de uma vez por todas. Se há algo que precisa consertar, corrige. Amém. Porque o que Deus está nos chamando, amado, é para sermos praticantes dessa palavra. É para deixarmos de sermos ouvintes negligentes. A Bíblia compara aquele que ouve, que não faz nada, como um louco. Como uma pessoa perturbada. Você bem recebe a palavra e não faz nada? Deus está te acordando nesta noite. Deus está te alertando nessa noite. O resultado dessa herança, amado, eu e você só vamos vivenciá-la se estivermos nos alinhando à palavra. Amém. Não somos perfeitos, sabe, querido, mas devemos procurar uma perfeição. Amém. Nós precisamos procurar consertar as coisas. Paulo diz lá em Filipenses: não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Deus tem algo para mim e para você avançarmos, amado. Mas nós precisamos entender que não é de qualquer forma. Eu não posso pegar, amado, um monte de bagulho, segurar, botar na mochila pesada nas minhas costas, pegar de um braço, pegar no outro e tentar avançar de qualquer jeito, porque vai estar pesado. Tem coisas que eu e você, amado, precisamos deixar o mundo lá fora. É como eu estava ministrando há umas quinta-feira, 8 dias. O espírito do mundo está dentro da igreja. E eu te pergunto, quem traz? Quem traz, amado? Somos nós mesmos. Somos nós que abrimos a porta, amado, e deixamos o diabo entrar.
Como dizia pastor Bando, você não vai abrir a porta, eu acho que o pastor ouviu isso, você não vai abrir a porta e deixar um porco sujo no teu tapete branco. Mas, amado, porque com as nossas palavras nós abrimos a porta para o diabo fazer festa? É muito pior do que um porco, porque o tapete você lava. Mas a vida espiritual da nossa casa, aquilo que nós podemos gerar, amado, tem muito mais resultado. A palavra é eficaz, amado. A palavra é poderosa, ela alcançou as nossas vidas. Nós vimos em um casamento destruído. Passamos um ano e 8 meses, amado, onde de tudo que você imaginar houve. Mas um dia nós nos decidimos pela palavra. Um dia nós decidimos dizer sim. Eu e você não sabemos aonde a obediência a Deus vai nos levar. Porque nós não éramos nada, nós não tínhamos nada, mas nós éramos um bagaço. Já viu bagaço de laranja? Tem gente que chupa a laranja, puxa o suco dela e deixa o bagaço de lado. Você já viu aquilo? Éramos nós. Nós não tínhamos expectativa. Eu nem entendo porque nós voltamos naquele dia. Mas nós decidimos dizer sim, nós decidimos perdoar. Amada, a Bíblia diz que toda raiz de amargura brotando, ela contamina você e quem está ao seu lado. Sabe por que existe tanto relacionamento de pais e filhos destruído? Porque a amargura brotou nos nossos corações e saiu contaminando tudo. Sabe, querido, você precisa entender. Às vezes a pessoa diz, roupa suja se lava em casa. Você precisa entender que entre você e seu marido, a roupa suja se lava no quarto. Não infecta os teus filhos. Não destrói o relacionamento entre os pais e os filhos com a tua boca. Porque muitas vezes a gente não entende porque os filhos são rebeldes. Mas o que tem saído da nossa boca? O que você tem falado? Ah, eu tenho uma herança preciosa. Você tem, mas você precisa aprender a desfrutar. É uma recompensa, amado, daquilo que estamos fazendo no Senhor. É uma recompensa de obediência. Vai lá e lança a tua rede. Amado, seja corajoso, lança a tua vida sobre essa palavra. Senhor, eu não sei o que fazer. E Ele está te dizendo, perdoa. Como? Ele me traiu, ele me fez isso, fez aquilo. Como eu vou trair? Eu sou a vítima. Ou como eu vou perdoar? Eu sou a vítima. Amado, enquanto nós estamos na posição de vítima, Deus não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos deixar que a palavra lave as nossas vidas. Nós precisamos entender que esse que é como Paulo disse, que eu disse agora há pouco, esquecendo mesmo. Mas você precisa entender que você precisa esquecer, deixar coisas de lado para poder avançar. Para você poder correr essa carreira, você precisa estar livre. Se eu quisesse dar uma carreira aqui na frente, mas eu pegasse a Bíblia de Jorge, da Adriana, de Júnior, de todo mundo que estivesse aqui na minha frente, e botasse nos meus braços, uma coisa era eu correr assim, outra coisa, amado, é eu correr livre. E é para a liberdade que Deus te chamou. Mas essa liberdade, amado, vem através da obediência. Essa liberdade vem através de você arrancar essa raiz de amargura. Nós temos um jardim lá em casa e eu gosto de falar esse exemplo. O jardineiro hoje, nós viajamos, ele ficou lá fazendo o jardim. Mas se eu chegar segunda-feira, amado, eu não sei se aqui chama tiririca, que é um matozinho que dá no jardim. Ele vai crescendo, vai crescendo. E se segunda-feira tiver essa tiririca, aquele mato que não é a minha grama, e quando eu chegar aqui, estacionarmos o carro, eu for lá puxar e tirar, é um tipo de força que eu boto. Mas se aquilo ali for ganhando raízes, ele vai precisar, amado, botar muito mais força para arrancar. Resolve logo quando as coisas são pequenas. Não deixa as coisas tomarem uma proporção grande. O que está diante de você, talvez a proporção já esteja grande, mas, amado, pode se tornar pior. Deixa eu te dizer outra coisa. Quem já viu um incêndio? Alguns dias atrás, só o que se falava era dos incêndios na Amazônia, na região do Centro-Oeste, né, por causa da seca. Então estava tudo se falando sobre aquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, amado. Alguém aqui já viu um grande incêndio começar grande? Não, amado. Um incêndio começa com a faísca. Mas meu pai chamava, não sei se aqui também é, mas meu pai chamava aquele pedaço de cigarro, quando ele acabava de fumar, no tempo que ele fumava, de piola. Aí muitas vezes a gente já ouviu. É o quê? É o quê? É, piola. Aqui é o quê? Como? Noia? Pronto, esse nome aí.
Então, aí o cabo vai na estrada, joga a biola de cigarro lá. E aquela faísquinha que está naquele cigarro pode fazer um grande incêndio. Coisas pequenas, amado, que você não está resolvendo hoje, podem destruir a tua casa, destruir a tua família. E você não vai vivenciar da herança que Deus tem para você. Herança, amado, é um direito nosso. Mas nós só vamos construir ela da forma que Deus quer, quando eu e você reconhecemos o que Deus tem para nós. Quando nós decidimos, Senhor, eu não sei o que fazer, mas sobre a tua palavra, sobre o que você está falando nessa noite, eu vou decidir lançar a minha vida, eu vou decidir perdoar, eu vou decidir gerar. A Bíblia diz: Deus criou o homem e a mulher, e Ele deu o sopro de vida. A Bíblia fala de onde não existia nada, amado. O mundo era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre aquele local. O Espírito de Deus, amado, está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Ele habita dentro de você. Ele tem a instrução certa, mas você precisa obedecer. Você precisa fazer alguma coisa com as instruções de Deus. Se é perdoar, perdoa, amado. Se está doendo, amado, Deus tem o alívio certo. Deus é aquele que restaura. Sabe, se você tiver um sangramento numa veia, você precisa ir lá e cauterizar, queimar aquela pontinha para acabar o sangramento. Deus pode cauterizar, amado, queimar aquela ferida se você deixar. Se você se decidir, está doendo, tá, mas eu vou perdoar. Eu precisei perdoar Marcos precisou nos perdoar. Nós precisamos reconstruir de novo a nossa casa. Mas eu te digo uma coisa, amado, vale a pena. Vale a pena você se decidir, vale a pena você renunciar, vale a pena você perdoar e você viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Eu quero encerrar, já está no meu tempo, né? Eu quero encerrar, querido, te dizendo uma coisa: vale a pena obedecer, vale a pena decidir, organizar as coisas que são necessárias. Vale a pena você desfrutar da herança, amado. E para você e eu desfrutar, você precisa fazer alguma coisa. Não pensa, amado, que porque estamos na igreja, porque servimos ao Senhor, as coisas negativas não vão acontecer. Porque Deus, na palavra de Deus disse, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se anima, querido. Diante de toda e qualquer circunstância, de Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em você. Amado, quando nossos olhos estão acima, as circunstâncias nunca estarão mais altas do que o nosso Deus. As circunstâncias nunca estarão mais altas do que a palavra. Nós colocamos o nosso alvo. Nós temos um alvo. Olha para o alto, olha para o Senhor. Deixa que Ele te dê a instrução certa. Eu tenho aprendido esses últimos dias, amado, que a voz mais suave que eu tenho ouvido dentro de mim é a voz do Espírito. Isso é para parar, entender? Pregadora, amado, se você deixar, ela fica até amanhã, amém? Sei que tá bom, né? Mas a gente deve fazer tudo com ordem e decência. Vou pedir permissão só para ler 3 versículos aqui, para você sair meditando sobre eles. Jesus falando em Mateus capítulo 6, verso 19, ele diz assim: não acumuleis para vós outros um tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós um tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A tua vida te denuncia aonde você está.